Muito bem, começamos o Quati Podcast de hoje. Hoje nós temos um convidado muito especial conosco, que é o vereador Léo Moreira. Léo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a toda a equipe da Agência Nova. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui presente, poder conversar com vocês, poder compartilhar um pouco da minha vida e do meu trabalho com todo mundo que nos assiste nessa noite. Obrigadão, Léo. A gente convidou o Léo aqui para bater um papo com a gente. O Léo é um cara jovem, um cara engajado aí em obras sociais e é vereador na cidade de Capanema. Torce para qual time, Léo? Corinthians, né, pai? E time, assim, Agora tu é torce time para algum? realmente do nosso estado. Eu acredito que é o Clube do Remo, né? Olha, tá bom. Série... Gosto é gosto, né? Ninguém vai discutir o gosto do A rapaz gente tá na aqui. Série B e, se Deus quiser, vamos chegar na Série A ano que vem. É, não, mas tá certo. Meus parabéns, tem que lutar mesmo para chegar longe. Léo, a gente quer bater um papo aqui contigo, uma coisa mais descontraída, uma coisa mais jovem, até porque você é um cara bem jovem, um cara com um espírito assim muito animado. E nasceu aqui em Capanema mesmo? Sempre morou aqui? Nascido e criado em Capanema. Morei muito tempo no bairro da Pedreira quando nasci, mas logo em seguida eu fui para o bairro da Igrejinha. Morei na Avenida Barão de Capanema, logo em seguida fui para Miguel Leite, onde vivi quase toda a minha vida. E qual foi a infância? Infância raiz? Infância raiz, muito papagaio pulando muro, Correndo na rua. correndo na rua, apanhando da mãe. Muito bem. Léo, e você hoje é político, né? Qual foi o momento da tua vida que tu olhou e disse assim, cara, a política é algo interessante, eu quero fazer parte disso? Marcelo, eu tive uma vivência muito política, né? Porque meu pai sempre foi político. Quando eu comecei a me entender já como gente, digamos assim, como o pessoal falava Entendi. antigamente, né? Meu pai já era vereador e eu acompanhei toda essa trajetória dele. Foram 12 anos como parlamentar nesta Casa de Leis aqui em Capanema, mas também trabalhou como assessor parlamentar, né? Trabalhou em diversos órgãos públicos, Então, na né? tua infância já tinha todo esse Já contato, tinha as todo esse pessoas iam contato. na tua casa, porque a casa de vereador é muito É, assim, né? As pessoas vão pedir um apoio, vão conversar e sempre tem muita gente na Com casa. certeza. O meu pai, ele sempre foi um cara, quem conhece a história dele sabe, a gente mora na mesma casa que foi deixada pelo meu avô, ou seja, o meu pai, ele nunca construiu, nunca usou do dinheiro público em favor próprio. Eu costumo dizer às pessoas que se tu quer conhecer um político que realmente trabalha pelo povo, olha a vida dele, progressa, né? Porque se ele não conseguiu realmente evoluir financeiramente na política, porque tem pessoas que têm outras atividades e Sim, isso sim, sim. independe uma coisa da outra. Com certeza. Mas o meu pai, ele mora na mesma casa, eu morava lá até pouco tempo, né? Agora eu sou casado e estou seguindo meu caminho e me mudei, mas eu morava lá até pouco tempo e a gente sempre levou uma vida simples, uma vida humilde, uma vida de muito trabalho, muita dedicação. E eu acho que a política, Marcelo, ela começou a me pegar quando eu vi a possibilidade dessa mudança que vem ocorrendo hoje em dia. Não que os políticos que passaram não fizessem um bom trabalho. O Brasil ele teve muitos políticos bons, como teve Sim, sim. também os ruins. Eu acredito que toda geração ela tem a parte boa e a parte ruim, e a gente tem que pegar a parte boa e dar prosseguimento, né? Continuar o trabalho. O mundo ele vive em constante mudança. E eu acredito que essa mudança, sendo ela boa, a gente pode adquirir e conseguir alavancar ainda mais as coisas, nosso município, trabalhar de uma forma diferente. É como a ideia do podcast, as coisas evoluem, né? Antes era o jornal, hoje a gente vê que a internet vem dominando, hoje os canais no YouTube, eles estão dominando muito mais do que as redes televisivas, e isso é uma constante mudança, assim como é na mídia digital, é também na política, ela está em constante mudança, em constante evolução. Hoje, a nossa população está muito mais antenada. Ela sabe realmente de fato quem trabalha, quem tem competência, quem tem realmente uma expectativa de crescimento e trabalho pelo nosso município. E aí também sabe aquele político que realmente já está ficando para trás, que não evoluiu, não acompanhou as constantes mudanças do município. Não que ele não tenha sido um bom político, mas às vezes a gente não acompanha e o celular não perguntou para o telefone se ele podia Podia entrar, seguir o né? Podia caminho quando ele chegar. chegou. Então, eu acho que a evolução é por aí e a gente precisa estar em constante renovação. E isso foi o que me pegou quando eu vi essa possibilidade de poder transformar, de poder fazer um trabalho diferente. Eu acredito muito no coletivo, numa política coletiva, numa política de diálogo, numa política participativa. Eu fiz toda a minha campanha assim, ouvindo as pessoas. Eu caminhei em todos os bairros a pé, eu andei em todas as comunidades rurais,
Eu fui o único candidato, acredito, que teve voto em quase todas as urnas do município de Capanema. Eu só não tive voto, salvo engano, em 2 urnas. Então, eu ouvi realmente toda a população. E eu acredito muito na política do coletivo, ouvindo as pessoas. Eu acho que é só assim que a gente sabe as necessidades do nosso município e que a gente pode conseguir transformar as realidades que a gente vive hoje, né? Interessante, interessante demais. E é bom a gente ouvir isso, né, Léo? Tu falar aqui que tu teve um bom exemplo dentro de casa. Graças a Deus. Porque eu acho que o cara, antes de ele ser político, no caso do teu pai, antes de ser político, ele era teu pai. Ele Sim, tinha essa obrigação de te dar um bom exemplo, porque às vezes os filhos crescem com maus exemplos políticos, né? E os caras vão seguir esses maus exemplos e acabam prejudicando, como tu falou, uma coletividade, com né? A certeza. visão volta-se para o próprio umbigo, para o enriquecimento ilícito e acaba esquecendo qual é realmente o papel da política, né? Que é o bem comum, que é o bem para o povo, que é realmente, no caso de um vereador, legislar a favor de toda uma comunidade, de toda uma cidade. Com certeza. Eu acho que eh, a população tem que começar a entender de que tanto os vereadores como o prefeito, o deputado, o senador, o presidente, nós somos funcionários do povo. Isso é muito usado nas campanhas políticas, mas quando a gente ganha, a gente não vê isso geralmente na prática. E eu tento me colocar como realmente um servidor do povo. Por isso eu estou aqui e aceitei o convite de vocês, como eu tenho aceitado todos os convites aos quais eu sou convidado oficialmente. Ou pelo menos informalmente, através das minhas redes sociais, do meu contato. Eu acho que hoje eu sou o vereador que está mais disponível através das redes sociais. Lá tem todos os meus contatos, e-mail, telefone, link direto para o WhatsApp, então eu estou sempre disponível. E eu acho que a gente é funcionário do povo, a gente tem que estar à disposição do povo, independente do assunto. Claro que dentro da Casa de Leis, dentro da Câmara, a gente vota diversos projetos. Sim. E lá a gente está para votar pelo bem da população, independente de ela entender neste momento que seja bom ou ruim, né? Eu acho que muitas coisas no Brasil, quando foram feitas naquele momento, foram identificadas como ruins e no futuro foram melhorando a situação, como é a questão do Plano Real, que se não fosse o Plano Real a gente tinha afundado e melhorou muito o nosso país, Tem né? muito essa questão, né, cara? Porque às vezes as pessoas preferem as medidas populistas, os candidatos, os políticos populistas, né, que fazem tudo dizendo que estão fazendo bem para o povo, mas na verdade eles estão procurando o próprio bem, né, os próprios benefícios. Eu acho bem interessante essa visão. Infelizmente, junto com o avanço digital, o avanço da internet, avançou as informações. Mas no Brasil, a gente não tem a cultura da leitura. É Então, difícil. E quem lê, lê mal, né? Tem just, muito essa questão de não justamente, e interpretar. isso acaba acarretando em um problema que a gente tem enfrentado muito hoje, em todos os âmbitos, que é a questão da fake news. Um candidato ou alguém que queira fazer o uso de fake news para o mal e tiver um poder aquisitivo bom, ele pode espalhar uma fake news muito rápido pela cidade. E até tu provar que aquilo Uhum. não é realmente o que aconteceu, demora muito, porque hoje as pessoas, elas procuraram de procurar a fonte e elas apenas lêem aquele pequeno vídeo, aquela pequena foto e tomam aquilo como verdades. Acabam sendo enganadas, E né? acabam sendo enganadas. E às vezes nem é o próprio remetente, um terceiro fez e a pessoa não está nem sabendo. E isso acaba acarretando numa falta de informação muito grande, enquanto as pessoas acham que realmente estão informadas e não estão. Realmente é complicado. Léo, falando um pouco, voltando ali para tua infância, adolescência, tem algum acontecimento assim que tu presenciou, tu possa detalhar aqui pra gente? Não precisa citar nomes, mas tu presenciou uma situação com teu pai atuando como vereador e tudo, e tu olhou e falou, cara, eu quero fazer algo assim um dia. Cara, eu acho que assim, uma das coisas que o papai deixou como legado para mim é acreditar nas coisas grandiosas. Que ninguém diz assim, ah, isso aí não vai sair do papel. O Hospital Regional, por exemplo, hoje que está aqui em Capanema, se tu for no Ministério da Saúde, o primeiro documento que está lá, da Câmara Municipal de Capanema, ou de deputado qualquer um, Uhum. é o do vereador Antônio Maria. E à época ninguém dizia que ia sair. Então o papai ele fechou parceria com escolas, com os vereadores daquela época também. Não foram os 15, mas salvo engano 12 entraram nessa briga, foram para as câmaras vizinhas aqui dar palestra, falar da importância da região Caetés, haja vista essa é a região que é atendida pelo hospital regional. E na época a intenção era conseguir 50 mil assinaturas. E eles conseguiram, porque na agenda mínima do governador tinha o hospital regional para Castanhal. Qual é a política do hospital regional? Atender quem está longe da capital e Castanhal fica a 60 quilômetros de Belém.
enquanto Viseu fica, não sei nem quantos quilômetros fica exatamente, mas é muito mais fácil ele chegar em Capanema do que ele chegar em Castanhal. Então a gente conseguiu Verdade. incluir isso na agenda mínima do governador e hoje está aí. Foi uma luta só do Antônio Maria? Não. Foi uma luta do Antônio Maria, de ex-prefeitos, de deputados, do próprio governador Simão Jatém, na época, de várias pessoas que entenderam que precisava ter um hospital regional dentro de Capanema. Mas eu costumo dizer que uma longa jornada se inicia com um passo, e o primeiro passo foi Verdade. dado por ele. Tanto que fizeram uma audiência pública, à época da inauguração, antes da inauguração, próximo, e tiveram que fazer um dossiê. E o primeiro documento que estava lá em cima era do vereador Antônio Maria. Então, são essas as atitudes que me fazem acreditar que mesmo que tu faça só a tua parte, por mais que tu ache aquilo muito pequeno, ele pode se transformar e pode virar realidade se tu realmente acreditar que esse sonho é possível. Eu sou a prova disso. Se eu te perguntar agora, tu tinha noção que o Léo seria o vereador mais votado, que eu ganharia a eleição? Eu acredito que nenhum dessa sala aqui acreditaria nisso, né? É, né? Porque a gente tinha candidatos, já tinha vereadores concorrendo e tinha candidatos com alto poder aquisitivo, candidatos que estavam. Mas é bem interessante, Léo, essa tua visão. Esse acontecimento do hospital regional foi o que te, tipo, motivou? Eu queria que tu falasse de um acontecimento assim, que tu viu, assim, uma situação com alguma pessoa, o teu pai recebendo algum eleitor, Não, algo específico que tenha te o, o encorajado, que assim, sempre me te motivado. motivou a tentar realmente encarar esse desafio foi a questão da possibilidade de ajudar as pessoas. O Sim. meu pai, ele sempre ajudou as pessoas. Eu cansei de ver ele tirar de dentro de casa para ajudar os outros. E à época eu não gostava disso, sendo sincero contigo. É porque não é interessante, Não, né, porque eu cara? Tu era tá na tua novo. casa, tu. Eu era novo e eu não entendia o que ele estava fazendo. Eu achava às vezes que ele deixava de dar atenção pra gente para dar atenção para os outros. Então eu não entendia naquele momento o que era aquilo. Hoje eu entendo, que é dar de si, né? Hoje eu entendo de uma forma diferente. Até porque eu passo isso hoje no dia a dia e já passo há alguns anos. Então eu via ele sempre ajudando os outros, eu via ele passando por certas dificuldades para poder ajudar as pessoas. Eu via ele passar, submeter minha mãe a ir para Belém, várias vezes levar amigos que estavam precisando em um momento de dificuldade. E ele sempre trabalhou assim. O papai ele é um cara que ele não está muito no momento da felicidade. Ele não é um cara de estar presente em aniversário, de estar presente nesse tipo de evento. Mas no momento que a pessoa precisa, no momento de saúde, por exemplo, ele nunca deixou faltar. E uma das coisas que ele sempre me diz, eu acredito que quase todo dia é isso, meu filho, no momento da dor a gente não pode abandonar os amigos, porque é neste momento que ele vai lembrar da gente, que ele vai, e é o momento que ele mais precisa. É uma das coisas que eu levo, é a possibilidade de tu transformar. Mas eu acho que a gente cria o nosso próprio caminho. A vida ela te encaminha, mas tu não. Tanto que nós somos três irmãos, né? Esse mesmo desejo que passou para mim passou para eles, mas eu segui o Entendi. caminho. Então a gente cria o nosso próprio caminho. Eu acredito que o que me motivou a adentrar na política foi a possibilidade de construir a Capanema que a gente quer ver. Eu acredito que tu tem um sonho de implantar algumas coisas em Capanema, de mudar. Eu acredito que todo mundo aqui nessa sala tem este sonho, né? O Chico ele hoje ele transformou o Capanema. Se tu pegar Capanema antes e botar A cidade Capanema tá hoje, bonita, a cidade tá realmente bonita. mudou muita coisa. Precisa melhorar? Precisa. Todos os municípios do Brasil precisam, né? Mas ele mudou Capanema. Hoje tem muito trabalho, tem muita coisa, mas eu ainda acredito que a gente pode continuar mudando, né? Como todo parlamentar, como todo político, eu tenho o sonho de um dia ser prefeito e também poder implementar essas mudanças dentro do município. Poder trazer, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante e que com certeza será uma das minhas bandeiras de campanha, é a Secretaria da Juventude, como tem em Ananindeua. Lá tem a Secretaria de Juventude para lidar com a causa da juventude, tem o cursinho pré-vestibular, que inclusive foi um dos cursinhos do interior do estado que mais aprovou alunos para o UFPA, entendeu? Então a gente vê a importância. Hoje o nosso município é um município que, querendo ou não, é pobre, como vários outros. A gente está bem, tirou muito emprego, gerou mais de 4 mil empregos. O prefeito conseguiu atrair N empresas. Infelizmente, ele pegou o município numa situação muito difícil e hoje ainda existe muitas pessoas dentro do nosso município que precisam do cursinho pré-vestibular, que precisam de uma atenção no esporte, né, amador e em várias outras características. Eu acredito que hoje o nosso município já necessita de uma Secretaria da Juventude, ou pelo menos uma coordenação da juventude. Eu acho que é uma pauta muito importante, Entendi. né? Ou se outros municípios menores conseguem manter, eu acredito que a gente vai conseguir também manter um cursinho pré-vestibular gratuito,
É né? interessante, é E, interessante investir, e principalmente em educação, né, com cara? certeza. E um cursinho que realmente seja para as pessoas que necessitam, que seja cadastrado no CAD único, que não haja uma questão de furar a fila por pessoas que não precisam, mas que vez ou outra acabam utilizando da vaga de outras pessoas que necessitam, né? Eu mesmo já presenciei isso na faculdade que cursei, gente que utilizava de bolsa enquanto o amigo do lado teve que trancar a faculdade por Não não ter tinha mais condições de condições. se manter. Isso é triste. Então, se tem uma coisa que eu também acho muito interessante é a gente implantar, mas também a gente fiscalizar para que essas vagas realmente sejam destinadas às pessoas que realmente precisam. Muito bem, muito bem. Léo, a tua campanha de 2020 foi a tua primeira campanha? For- Primeira vez que tu se candidatou? Primeira vez? A minha campanha, sim, eu já trabalhei em Sim. outras campanhas, né? É, Mas própria, mas 2020 foi própria a foi a primeira. minha primeira campanha. Quando tu decidiu? Tu decidiu bem antes, assim que tu vinha candidato a vereador em 2020? Ou foi meio em cima, alguns amigos, o teu pai que chegou a falar? Ou tu Eu, já tinha essa vontade? eu acho que o destino me levou. Eu tinha um sentimento, mas eu achava mais bacana, sempre achei mais bacana os bastidores. Mas o destino foi me levando, né? O Chico, o prefeito, é um cara muito meu amigo e ele sempre me incentivou, disse que eu tinha espírito de liderança, sempre me incentivou. A mulher dele, a doutora Meire, também sempre me incentivou para que eu adentrasse essa causa e o papai, eu não vou nem falar, né? Com certeza ele Além do que, exemplo, ele além com que certeza ele queria queria, muito, com né? certeza ele queria um sucessor, ele queria alguém que trilhasse esse caminho. E eu fui trilhando, trilhando até que chegou o momento que eles me convenceram. E eu, Marcelo, eu sou uma pessoa que, quando eu entro num desafio, eu entro. Eu me dedico realmente àquilo. Então, do ponto em que eu decidi até o momento da eleição, eu me dediquei totalmente à campanha, ao trabalho, a destinar o meu tempo realmente a concluir o meu objetivo. Teve algum momento assim durante a campanha que tu meio que desanimou, falou, rapaz, não sei se vai dar, ou tu. Cara, assim, eu que não sei que vai dar, o cara tem esses momentos assim, mas assim, eu fiquei muito cansado, porque a gente sabe que a gente, na política, tem gente que tem poder aquisitivo e tudo, e Marcelo, a maioria que me conhece sabe que eu não tenho. Então eu botava na minha cabeça, eu tenho que ter perna, tenho que ter perna, eu tenho que andar mais do que eles, eu tenho que fazer mais reuniões do que eles, então eu acordava todo dia às 5:30 da manhã, dava uma refletida até 6 horas, tomava meu café já com o pessoal que já estava lá por casa, saía para caminhada, caminhava até meio-dia, e em casa tomava um banho, nem almoçava, já saía para resolver alguns outros problemas, almoçava 3 horas, tomava um banho, já ia para reunião. Quando o comício era em alguma área de atuação minha muito forte, eu ia, quando não era, eu ia fazer reuniões, porque na reunião o vereador ele é mais ouvido, eu gosto Sim, de, sim. né? Eu fiz, gente, muitas reuniões para debater, para ver o que é que realmente a população queria. Eu acredito que a gente não pode fazer uma reunião geral, porque o problema do bairro São Décimo, por exemplo, não é o mesmo da Portelinha. Por exemplo, eu achava que o São Décimo não tinha tanto problema assim. Quando eu fui lá, eu ouvi muito a solicitação para uma unidade de saúde, né? Porque eles são atendidos no CESP uma parte e outras são atendidas no Inusum. É, E fica, realmente não tem ali, né, uma unidade de saúde. fica uma divisão. Eu entendo que esse problema dos postos de saúde, Marcelo, era do Conselho de Saúde e, infelizmente, o que aconteceu? Hoje, no Ministério da Saúde, a gente está plenamente coberto e a gente tem esse atendimento. O problema é que as unidades de saúde hoje elas estão muito, eu acho que elas estão nos lugares errados, porque os gestores anteriores eles construíram prédios em lugares inadequados. E hoje é difícil tu tirar aquele posto de saúde de lá porque são prédios próprios. E quando tu tira uma unidade para implementar em outro lugar, tu vai acabar inutilizando um prédio. Então hoje Entendi. eu não acredito que falte unidade de saúde. O que falta é uma realocação das unidades de saúde, né? A gente tem que pegar o mapa de Capanema e fazer toda essa redivisão. Por quê? Capanema cresceu muito e cresceu desordenadamente. E hoje as unidades de saúde se encontram em lugares que já não atendem a demanda. Então a gente precisa otimizar as unidades que a gente tem, né, e colocar realmente nos lugares que possam atender melhor a população, por conta da acessibilidade dos nossos idosos, Sim, e eu sim. acho que é mais por aí o trabalho, né? Eu acredito que essa questão das unidades, o prefeito ele melhorou muito quando ele fez o concurso, porque agora tu pode treinar o funcionário e ele vai ficar lá, né? Antes tu contratava, ele passava o período do contrato e saía, então tu treinava, mas entrava o outro que estava destreinado. E na saúde a gente precisa de um atendimento humanizado, né? Quem vai para o posto de saúde, ele já vai com problema, ele já vai às vezes problema financeiro, e ele já tem que ter aquela pessoa treinada para E às atender. vezes ele
pensa que tá doente do corpo, mas tá doente da alma, ele tá Da, ruim, ele com tá certeza. Hoje a gente pesado, vive né? no século da depressão, né? A doença do século. E a gente tem que ter aquele profissional. Aí tu imagina tu chegando no local para ser atendido, tu tá se sentindo mal, tu tá com vários problemas, aí o profissional te atende. Entendeu? Então, hoje, eu acho que a grande sacada do governo Chico Neto foi o concurso público. Ele é um cara que prega muito isso, porque ele é funcionário público, né? E Sim. ele me disse até que vai chamar, antes dele sair, mais 200 funcionários. E ele já chamou mais de 1.000. A gente não tem 1.000 funcionários porque nem todos se apresentaram. Mas ele já tem mais de 1.000 funcionários. E eu acredito que essa foi a grande sacada do prefeito Chico Neto. Porque assim a gente vai poder treinar os funcionários e eles vão continuar trabalhando, exercendo a sua função, eu estando vereador, o Chico estando prefeito ou não. Esse trabalho vai continuar e vai continuar com qualidade. E vai ser um legado, né, deixado por todos nós. O Ciríaco tá falando, tá mandando um recado para ti aqui, falou que tu é o vereador mais feio da cidade. O que que tu acha É disso porque eu aí? devo ter puxado para ele, que é meu irmão, né? Aí ficou todo mundo feio. Essas zoeiras de família. Agora, Léo, no dia da contagem dos votos, tu tava com quem? Como foi a situação? Fala um pouco pra Cara, gente aí. graças a Deus eu tava muito tranquilo, Marcelo. Meu pai tava muito agoniado, mas eu tava muito tranquilo, porque eu fiz tudo que eu podia fazer. E o meu medo, em toda a campanha, eu acho que o meu maior medo era deixar de fazer alguma coisa e perder por ter deixado de ter feito alguma coisa, perder por poucos votos e tudo. Mas quando tu chega na reta final da campanha e tu vê que tu conseguiu fazer tudo que tu te propôs a fazer, tu te sente uma paz de espírito. E eu já tava com essa tranquilidade. Então, eu lembro que na campanha, aquele aplicativo Resultados, ele travou. Sim, E sim. quando ele travou, eu tava com 470 votos, né? E tinha gente lá, o Edilson de Tauri já tava com 700. Eu falei, lascou-se, né? E ele não voltou. Então, papai, não, vamos pro TRE contar os BU, vamos pro TRE contar os BU. E eu, não, pai, vamos ficar aqui, tá todo mundo aqui em casa. E eu, BU, no caso, são os boletins de os urna. boletins. E aí eles, vamos, não sei o que. Eu falei, não, então bora. E acabei indo contar os BUs. O que foi uma agonia maior para ele, porque como eu fiz uma campanha na cidade toda, o meu pai ele costumava ter 300 votos assim só no João Santos, 200 só no Jorge Travasso. Era ali naquela região que ele sempre trabalhou muito, então ele tinha muito voto ali. Eu não. Eu fiz uma campanha na cidade toda, eu fiz uma campanha de muito diálogo. Então, o que acarretou de eu ter voto em todo o município. Então, a minha votação ela não subia de uma vez, assim como tem vereadores que são considerados vereadores de bairro, né? Sim, sim. Que eu não acredito nisso, eu acho que o vereador é da cidade, mas tu sabe que tem vereadores que são É uma cultura isso. muito forte E ainda, aí, principalmente aqui. quando tem a urna daquele bairro, ele, pum, 700 votos. Isso não aconteceu comigo, então ia contando de um em um, então demorou para me chegar lá em cima, né? E isso acaba dando uma agonia. Mas eu estava muito tranquilo, né? Porque eu fiz tudo que eu tinha para fazer e eu não tinha mais nem forças para estar agoniado, porque eu estava muito cansado. Que horas tu descobriu que tu tinha sido mais votado da cidade? Ah, no final da contagem. Eu acho que no final da contagem, porque a diferença foi pouca, né? Eu tive 1.091 votos, o José Santos teve 1.066 votos e o Rui da Princesa teve 1.055 votos, salvo engano. Então, a diferença foi essa daí. Então, assim, eu só descobri nas últimas urnas que eu tinha sido o vereador mais votado. E a sensação que dá na hora? A sensação é de dever cumprido, né? De sensação de saber que tu tem uma responsabilidade para com toda a população. Eu trabalhei muito, eu acreditava muito na minha vitória, apesar de ter todos os motivos para desacreditar, porque as pessoas, quando eu fui, por exemplo, para o PTB, que é o partido em que eu sou filiado hoje, me questionaram muito. Ah, porque aqui tem 3 vereadores de mandato, tem não sei quem, tem não sei o quê, tu não vai garantir com eles. E eu falei, cara. A gente tem que fazer nosso trabalho e quem vai avaliar a população, como daqui a 4 anos vai avaliar de novo. Se eles acharem que a gente fez um bom trabalho, a gente vai ser reconduzido, e se não, a gente vai seguir a vida como a gente sempre seguiu. E eu trabalhei muito e sofri algumas coisas nesse sentido, mas eu acho, Marcelo, que quando Deus te predestina alguma coisa, né? Na Bíblia já está escrito, as autoridades são constituídas por Deus. Quando Deus te predestina alguma coisa, o que é teu está guardado. Claro que tu precisa trabalhar muito para isso, né? Porque só cai do céu é chuva. Verdade. Mas a gente logrou êxito. E foi lindo, quando eu saí de lá, eu cheguei em casa, tinha muita gente lá em casa e foi uma comoção geral, porque as pessoas que me ajudaram na campanha me ajudaram de bom grado, acreditaram naquilo. Então, era gente chorando, gente que chorava mais do que eu.
E eles queriam, até na época, fazer carreata. Eu falei, não, a gente vai fazer uma caminhada. Eu saí de casa, né, que eu moro na Miguel Leite, e fui pro bairro da Samambaia, porque eu sou devoto de São Benedito. E lá acontece a festa da Marujada da minha avó há 70 anos. E eu fui para lá agradecer o santo. E eu lembro que eu fui andando, quando eu peguei ali o pedaço da Estrada Nova, passando um pouco CDL, tem uma rua que está um pouco acidentada. E aí eu dei umas tropeçadas e eu fui pensando nas dificuldades que eu atravessei durante a campanha. Eu fui chorando daqui até lá. Aí quando eu cheguei lá, todo mundo, eu fui lá, agradeci o santo, orei. E depois eu fiz o discurso e me emocionei muito, porque eu via realmente que eu tive pessoas que acreditaram muito naquilo. E até hoje eu digo que isso não é uma vitória do Léo, foi uma vitória de várias pessoas que acreditaram e que se doaram, que estavam todo dia na minha casa comigo, me ajudando, organizando as reuniões, né, me dando força quando a gente passava pelos momentos difíceis, né, e graças a Deus Deus colocou algumas pessoas na minha vida e no meu caminho que eu sou muito grato e eu vou ser eternamente grato a todas elas por acreditarem que este projeto era possível e por me darem a condição hoje de estar representando toda a Capanema na Câmara Municipal. Agora, Léo, mudou muita coisa na tua vida depois, porque assim, todo mundo quando se fala em ser político pensa no salário e nas vantagens, né? Uhum. Eu não sei quais são as de um vereador. De deputados a gente sabe que tem muitas vantagens, o salário e tudo, mas as pessoas acabam esquecendo que, tu falou logo no início, inclusive, quando tu tem uma vocação, tu se dedica à vocação da vida pública, logo logo algumas coisas vão mudar na tua vida, Com né? Tu não certeza. tem a mesma privacidade, Uhum. tu é cobrado até pela tua vida pessoal que tu faz, né? Com As certeza. pessoas querem se meter em tudo. Tu não tens a privacidade com relação aos locais que tu frequenta, né? E toda hora tem alguém querendo alguma coisa, reivindicando, e as pessoas acabam não entendendo os limites de tudo isso, principalmente agora com as redes sociais. Às vezes tu posta uma foto com a tua família, vai alguém pedir, reivindicar alguma coisa, ou no caso de alguns políticos que já são mais cobrados, vai alguém te xingar, vai alguém falar, inventar alguma história. Mudou muito a tua vida depois da Cara, eleição, ou já era assim antes? Já tinha esse... eu já sou um pouco habituado com a situação, porque, como eu te disse, meu pai foi vereador 12 anos, então minha casa sempre foi cheia de gente. Sim, A gente almoçava com algumas pessoas, a gente toma café com algumas pessoas, sempre foi assim. E hoje continua da mesma forma, né? Eu sou um cara muito do diálogo, Marcelo, então é muito difícil alguém me tratar mal. Às vezes, quando eu posto alguma matéria e alguém fala alguma coisa, olha, não vai lembra, por exemplo, eu postei algum tempo atrás, o cara falou, olha, não vai esquecer do interior, teve voto aqui também e tal. Eu falei, meu irmão, estou à sua disposição. Na hora que você precisar, me solicite que eu vou à sua casa para a gente dialogar e eu ver como eu posso lhe ajudar para melhorar. Então, quando tu recebe um ataque, mas tu devolve com trabalho, com diálogo, a pessoa se desarma. Entendeu? Eu acredito que existe muito essa briga porque às vezes acontece aquele embate e eu não trabalho dessa forma. Eu acho que eu sou funcionário e na própria lei diz que quando tu ocupa um cargo público, tu tá sujeito a mais críticas, né? O teu pessoal, ele é sujeito a mais críticas. Então eu já sabia disso quando eu me candidatei. Claro que muda, né? Mas eu sou um cara que eu não deixei de frequentar nenhum lugar, porque eu sempre achei isso errado. Então eu continuo fazendo as coisas que eu fazia antes. Claro que hoje a gente está impossibilitado por conta da pandemia de fazer muitas coisas, mas eu vou jogar minha bola com as mesmas pessoas que eu jogava, eu vou continuar fazendo as coisas que eu fazia, frequentando os lugares que eu frequentava, porque eu acredito que a política tem que ser feita assim. Claro que eu não vou ter o mesmo tempo que eu tinha antes, sim, sim, com agora, porque a certeza. gente Outras tem outras responsabilidades. responsabilidades. Eu sempre digo, às vezes as pessoas confundem as coisas. Tu ganha eleição, aí o cara diz, ah, tu sumiu daqui. Aí eu faço questão de sempre mandar mensagem para todo mundo, olha, se tu precisar de mim, me avisa. Por quê? Porque o cara votou em mim para trabalhar, para correr atrás de recursos. Aí se tu ficar muito Se eu com um ficar grupinho com a galera, rodando, já vão se te eu ficar cobrar rodando isso, né? fazendo Poxa, só o assistencialismo, eu não vou conseguir trabalhar. Então eu fui colocado lá para trabalhar. E o trabalho do vereador que trabalha, ele é muito árduo. São muitos projetos, muitas coisas que a gente tem que correr atrás. Sobre a questão, Marcelo, assim, do cara falar de salário, disso, aquilo, outro, eu sou muito tranquilo para falar dessas coisas. Eu acho que, como eu disse, eu sou um servidor do povo. público, E né? quando o cara pergunta, eu digo, olha, o vereador ganhou 8 mil, descontado fica 6 e alguma coisa, né? Tem um assessor e é isso. É isso que o vereador ganha, né? E sobre qualquer tipo de transparência, eu sou muito tranquilo. Inclusive, alguns alunos da UFA foram fazer um trabalho sobre
transparência e eu recebi, eu acho que bem uns 6 da mesma turma. E eu acho que a política ela tem que ser feita assim, com diálogo e tu tem que receber todo mundo onde tu é solicitado, né? Eu acredito que a gente é vereador de toda a cidade e tu tem que dar um jeito de rodar toda a cidade para atender todo mundo, né? É com trabalho que a gente vai construir um nome, um legado, assim como meu pai construiu o que eu quero construir, para deixar para os meus filhos esse exemplo de responsabilidade, de trabalho e da responsabilidade com o bem público. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir, né, crescer politicamente. Isso é muito importante, até porque o povo hoje está muito mais exigente, né? Com certeza. Com esse acesso às redes sociais, apesar dos males, né, as fake news, É, as informações, mas vieram também os benefícios, porque muita gente está mais informada, cobra muito com mais e certeza. quer saber do trabalho. Tanto que a gente teve uma renovação. Quantos vereadores se reelegeram em Capanema? Reelegeram 5. 5, né? São 15 no total? São 15 no 15 no total. total. Então 10 vereadores foram trocados. Isso. E de alguma forma houve motivo para serem trocados. O povo queria Teve algo. alguns que já tinham sido vereadores e acabaram retornando, mas não se reelegeram, era de outra Sim, legislatura. sim, de outra Mas legislatura. que se reelegeram apenas 5. Né? Então houve realmente uma mudança muito grande. O que é que prova isso? De primeiro mandato, quantos foram? Eu acho que 9. 9 de primeiro mandato? Isso, porque a Então, Patrícia Moura ela tinha assumido 6 meses na outra, sim, sim, na né? outra. Que a Eliane Leal ela tinha ido para a Secretaria de Educação e ela assumiu, Uhum, né? Então ela acaba aqui tendo o segundo mandato, sim, sim. né? Mas é bem interessante isso, né? O Então, povo tá claro, mais atento. com certeza. Eu acho, para mim, Marcelo, que sou um cara antenado, que sempre procurei trabalhar nas redes sociais, é bom. Eu gosto muito, tanto que todo o meu plano de governo ele ainda tá lá na minha página. Daqui a 6 meses a gente vai fazer a primeira prestação de contas do mandato. Eu vou fazer a cada 6 meses prestação de conta do que a Muito gente bem. fez, do que as ações mais importantes. Tudo isso, a cada 6 meses eu vou fazer isso daí. Então, a internet ela também pode ser usada como instrumento de transformação, instrumento de informação, basta a gente querer. Isso daí todo mundo vai ter que usar. Daqui a pouco isso vai se tornar obrigatoriedade. A população está buscando mais informação através da internet. Eu até considero que esse foi um dos meus diferenciais nessa campanha, porque eu tinha uma equipe muito boa que me acompanhava e que a gente conseguia passar isso tudo em tempo real, quando não, quase que em tempo real para a população. Então, quem não podia acompanhar a gente realmente no dia a dia tinha a internet como ferramenta para conhecer o que a gente pretendia fazer, como foi toda a nossa campanha. E isso também tem que ser usado como instrumento de prestação de contas do que tu está fazendo, para que tu possa ser avaliado e se realmente tu está desenvolvendo um bom trabalho. E eu uso isso diariamente. A gente daqui a 6 meses vai fazer a primeira prestação de contas e a gente vai fazer de 6 em 6 meses até o final do mandato. Agora, tem alguma frente específica que tu trabalhe mais, que tu tenha um foco mais voltado? Algum projeto que tu realizou, algum requerimento que passou recentemente? O requerimento que eu fiz recentemente, que eu acho de extrema importância, é a questão do centro de parto normal. Né? Hoje, o Ministério da Saúde ele determina que 85% dos partos sejam feitos de via normal e 15% via cesárea. Infelizmente, o que acontece no Brasil é o contrário, porque as grandes empresas privadas elas ganham dinheiro com a operação cesárea e ela é muito mais rápida do que com um parto normal, que tem que ser um parto Sim, humanizado, bem, um bem mais parto demorado. isso, um parto de atendimento realmente com pessoas qualificadas para atender aquela grávida, para atender aquela parturiente e dar mais qualidade de vida para ela. Isso também melhora a recuperação da parturiente. Quando ela tem um parto normal, logo em seguida ela já pode voltar às É atividades muito mais normal. rápido. E E, Capanema sofria muito essa deficiência, né? e É muito difícil encontrar aqui é um. muito complicado, a gente ainda não encontra, mas isso a Secretaria de Saúde é solidária a essa causa. Quando eu era presidente do Conselho Municipal, ela já havia mandado esse projeto para lá para que pudesse ser viabilizado isso. Infelizmente, nosso país é muito burocrático e essas lutas elas demoram muito a ser travadas. Mas eu também sou solidário à causa, o prefeito de Coneta é solidário à causa e eu me somei nessa luta para que a gente possa viabilizar um centro de parto normal para Capanema que vai realmente dar mais qualidade de vida para nossas grávidas e para as futuras crianças que estão aí a chegar, igual a minha filha que chega mês que vem. Eu considero algo muito importante, né? Eu não falo como profissional, porque eu não tenho conhecimento do caso, mas a gente passou por algo semelhante no nascimento da minha filha, porque aqui em Capanema a gente queria que fosse parto natural, conversei com a minha esposa na época, a gente decidiu
pelo parto natural, era o que ela queria e eu apoiei ela totalmente na causa. E quando a gente procurou aqui alguns locais, muitos dos locais botavam dificuldade, né? Teve local que disse aí que não dava para ela ter o parto natural, o parto normal que chamam, né? E eu tive que ir para Bragança É, com ela. todo caso é um caso. Para a pessoa ter o filho normal, ela passa por uma série de procedimentos. Sim, A sim. criança, se ela realmente vai poder ter esse parto normal ou não. Caso contrário, é via cesárea. Pois é, nesse Mas caso a gente foi para Bragança e lá, eles, é não, pode ser normal, porque Bragança, ele tranquilamente. faz parte da rede Cegonha, o que atende os municípios da região Caetés. Ou Sim, seja, eles também atendem Capanema. Do mesmo modo que o Hospital Regional atende a região Caetés, Bragança ela atende a questão do essa parto região aqui aqui também. na região. E eles também têm essa parceria justamente com o município. Então, alguns casos são encaminhados para lá. E eles são excelentes profissionais também, né? E têm dado essa retaguarda também para o nosso município. Mas a gente também tem aqui. Mas é como eu falei, a gente precisa ter um centro específico. E aqui na nossa região a gente só tem em Castanhal. Salvo engano, o centro é o CPN AID. Eu não sei pronunciar porque é um nome meio, Uhum. mas é AID, que só tem em Castanhal hoje. E eu tenho o sonho de trazer esse centro de parto normal aqui para Capanema, porque eu sei da importância, né? E eu acredito que eu me somo com todos os vereadores hoje da casa, né? Essa chegada dos 10 vereadores, Marcelo, teve um fato muito interessante. Essa chegada dos 10 vereadores, ela deu um boom dentro da Câmara, o que a gente conseguiu uma união com todos os 15, inclusive com os vereadores que estavam lá, que receberam a gente muito bem, e a gente conseguiu tentar unir a Câmara em prol de todos os trabalhos, em prol de realmente trazer isso para a população, porque eu acho que se a gente tiver uma Câmara unida, a própria população vai reconhecer isso e ver que a gente quer trabalhar, que a gente quer realmente alavancar o trabalho do nosso município, continuar alavancando esse trabalho. E eu acho que a gente precisa mostrar isso. A pandemia, infelizmente, está dificultando muito das nossas atividades. Eu mesmo, a gente assim planejou tanta coisa e está ficando um tanto quanto impossibilitado, né? Mas Sim, eu sim. acredito que as vacinas vão, pelo menos, solucionar parcialmente isso e a gente vai poder voltar à normalidade, que eu acredito que a gente não vai voltar à normalidade normal tão cedo. Haja vista a vacina, ela é apenas mais um método contraceptivo, como a máscara, o uso do álcool em gel, e a gente vai demorar a voltar ao normal de antes, mas eu acho que quanto mais gente a gente vacinar, mais possibilidades a gente vai ter, tanto de trabalho, de lazer com a família, dentre outras atividades. Agora, Léo, até onde a Câmara pode ajudar ou interferir nessas situações, como decisões sobre a pandemia, vacinas? Porque as pessoas não entendem muito a divisão dos poderes no Uhum. Brasil, né? O executivo, legislativo, judiciário. Até onde que a Câmara pode realmente ajudar ou interferir, né, nessas Olha, questões? vou falar uma ação da Câmara que eu considero muito importante, né? O prefeito Chico Neto ele quis adentrar o consórcio do Estado para a compra de vacinas. Esse consórcio é para que os prefeitos do Brasil todos possam comprar vacinas, mas para eles comprar através de consórcio, sendo assim eles conseguem um preço muito mais em conta. Mas para que ele possa comprar, ele precisa da autorização da Câmara Municipal. Ele mandou o projeto e a gente aprovou por unanimidade para que a gente possa acelerar a vacinação no nosso município. Serão 10 mil doses, o que vai dar uma acelerada substancial na vacinação do nosso município. Mas a Câmara, até onde ela pode ir, independente de qualquer que seja o caso, ou pandemia ou deveras os outros fatores, o vereador, além de legislar, propor, criar leis, ele é um ente fiscalizador. Então Sim. a gente precisa atuar através da fiscalização, né? Fiscalização das prestações de contas, todas as contas que são feitas pela prefeitura, pela gestão municipal, sobre suas secretarias ou sobre a própria prefeitura, vem para a Câmara Municipal para sua aprovação. Então a gente tem como fiscalizar todas as contas e realmente ver se o dinheiro está sendo aplicado de uma forma adequada. Entendeu? E eu acho que a maior fiscalização que o vereador pode fazer é essa. Também pode fiscalizar as obras para ver se os materiais realmente são de qualidade e condizem com os valores apresentados nas prestações de contas. Até o presente momento, todas as contas que foram para a Câmara foram aprovadas, que subentende-se que o município está 100%. Tanto que o prefeito Chico Neto, ele ganhou é, o, o, o prêmio do Tribunal de Contas do município de 100% transparente, Transparente, né? o que comprova ainda mais ainda a transparência do município, em passar essas informações tanto para a população
quanto para a Câmara Municipal. E isso hoje eu acho de extrema importância. Um dos motivos assim que eu também acompanho o Chico, meu pai acompanha o Chico, é porque ele é um cara transparente, é um cara que realmente voltou para trabalhar, para mudar realmente esse cenário. Tanto que hoje as ações que são feitas em Capanema impactam em todos os 16 municípios da região Caetés. Agora, Léo, tu entrou numa questão bem interessante, bem importante, que quando foi anunciado lá a questão do consórcio para a compra das vacinas, muita gente estranhou, né? E eu, inclusive, como leigo no assunto, achei estranho. Inclusive, mandei um áudio para um amigo meu que é vereador também, o Rodrigo Lobo, e perguntei, Rodrigo, por que que o prefeito precisa comprar vacinas? O governo do estado não vai mandar vacinas, o governo federal não vai mandar vacinas, porque aos olhos da população comum, né, eles vão pensar, poxa, não precisa, as vacinas já estão chegando, será que isso não é uma manobra aí para gastar dinheiro à toa e tudo? Explica um pouco para a gente sobre isso, até esclarece as pessoas que estão assistindo que têm dúvidas sobre essa questão. Infelizmente, Marcelo, a gente carrega essa alçada da política do passado de Sim, corrupção, né, de subtrair o erário público. E isso acaba que afeta todas as decisões tomadas a partir de então, até que isso possa mudar na mente da população. Então, por conta disso, acontecem essas coisas. Se a gente acompanhar o plano nacional de vacinação, eles mandam as doses para o município, mas a gente pode ver que ela está acontecendo de uma forma muito lenta, né? bastante. Apesar de o Brasil ser o seu país a vacinar mais rápido no mundo, a gente não trabalhava com isso em larga escala, como está sendo agora, que a gente tem que vacinar todos os brasileiros. E mais os institutos que produzem vacina não teriam a capacidade também de fazer vacina em larga escala. Ou seja, são mandados para o município essas vacinas e a gente tem que obedecer, além da quantidade de vacina, o Plano Nacional de Vacinação. Ou seja, por exemplo, foram mandadas, há uns 2 dias atrás ou 3, 520 vacinas para vacinar idosos acima de 60 anos, salvo engano, com comorbidade. O que é comorbidade? É o cara que tem hipertensão, diabetes, entendeu? Que ele faz parte de um grupo de risco muito maior. Essas 512 vacinas acabaram assim, entendeu? É um Então, número muito é reduzido, um né, número cara? muito reduzido. E aí, o restante das vacinas eram para vacinar idosos acima de 64 anos. Entendeu? Aí, às vezes, os idosos já chegavam lá de 60 anos com comorbidade e não era vacinado e não entendia. É porque a gente precisa obedecer às regras. Então esse consórcio facilitaria porque a E quantidade seria muito maior. a intenção era comprar 10 mil doses para que a gente pudesse acelerar esse processo. Porque, infelizmente, o governo federal ele enfrenta dificuldades até para aquisição de vacinas. Essas vacinas vão demorar a chegar. E quanto mais demora a vacina chegar, mais o nosso comércio sofre, né? Mais o nosso trabalhador informal sofre, porque fica impossibilitado de trabalhar, porque o comércio não funciona tanto e não tem as pessoas circulando na rua para que ele possa vender. E isso acaba afetando também a nossa economia local. A gente é um município que vive irrestritamente do comércio, né? Tanto que aqui, se tu pegar Líder, Mateus, né, essas lojas de grande porte, a gente só tem em Castanhal para lá, É. entendeu? Então a gente é um município hoje, referência na região na questão do comércio. E quanto mais a gente demorar para vacinar a nossa população, mais a nossa economia local vai sofrer, mais a nossa população vai sofrer, a gente vai acabar. Hoje a gente gerou um emprego acima da média nacional. Mas se a gente não conseguir mudar isso logo, a gente vai acabar perdendo empregos porque esse mercado vai parar de girar com a mesma propulsão que girava anteriormente. Então a compra de vacinas seria para acelerar o processo e a gente poder voltar à normalidade, mas tudo muito transparente. Após a compra, a prefeitura vai ter que prestar conta de todas as vacinas compradas, qual foi a vacina comprada, se foi a AstraZeneca, a Sputnik, vai ter que mandar os valores pagos por cada unidade. Então a gente vai ter o controle de todas essas compras, essas vacinas. A gente só autorizou para que ele pudesse fazer a compra dessas unidades e a gente poder, né, vacinar nossa população e voltar à normalidade o quanto antes possível. Léo, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que, claro, vai de má fé lá para fazer picuinha nas Com redes sociais, certeza. mas também tem muita gente que, como tu falou, já tem essa herança dos antigos políticos, o povo já tá com a orelha em pé, Com né? Já certeza. tá pensando, poxa, será que realmente é um plano bom, é um plano seguro? Será que realmente é para acelerar a vacinação? Eu acho interessante
que hoje, com o avanço das redes sociais, o próprio poder público tem essa possibilidade de esclarecer de uma forma mais ampla a população que tem certas dúvidas, né? De mostrar realmente com transparência que eles realmente estão lutando pelo bem do povo, porque as pessoas hoje estão questionando tudo, Claro, estão com isso. medo de tudo. Mas A isso é gente muito está, importante, com Marcelo. certeza. Eu acho que quanto mais a população se sentir incomodada com as atitudes que envolvem o erário público, melhor. Vai ter uma fiscalização melhor, a qualidade do serviço vai aumentar, porque o parlamentar vai ter que ser mais preparado, né? E isso a gente só tem a fazer com que o município ganhe. Eu acredito que é por aí. E quanto mais houver essa preocupação da nossa população, eu acho bom, eu fico muito feliz quando alguém chega comigo para tirar alguma dúvida, quando eu sou convidado para um programa para a gente poder esclarecer, quando eu sou convidado de uma comunidade para ver um problema, para a gente poder tentar solucionar, para a gente poder dialogar e conversar. E como eu te falei, eu acredito muito no coletivo, eu acredito muito que a gente tem que fazer um mandato com diálogo, com discussão, com todas as classes, independente de classe. É só assim que eu acredito que a gente vai construir uma política mais qualificada, um parlamentar mais qualificado e que realmente saiba o seu trabalho, o seu dever e que vá transformar esse benefício para a população. E a população precisa cobrar. Essa disposição é muito interessante para que o povo realmente tenha acesso a essas informações, né? A gente precisa de transparência em tudo hoje, porque o brasileiro ele já foi muito roubado, ele já foi muito enganado. Com certeza. Então é até justificável que alguns tenham suas desconfianças hoje. E é interessante, tu como vereador, o prefeito na condição de administrador, ter essa sensibilidade de dizer o povo precisa das informações. Então eu vou repassar essas informações para o povo de uma maneira que eles entendam. Porque não adianta a gente falar aqui de números e de termos técnicos quando o povo está querendo entender para que realmente Com funciona isso, certeza. entendeu? Por exemplo, a gente fala aqui em consórcio, e, poxa, consórcio tal, e tu foi e explicou, não, consórcio é uma forma de facilitar, de se unir com outras prefeituras e comprar numa quantidade maior para sair um preço melhor, chegar mais rápido. É interessante que o povo tenha essa linguagem no seu celular, na Claro. sua TV, quando eles forem assistir, porque eles precisam entender, né? E nem todo mundo vai compreender o termo técnico, vai compreender as necessidades. A gente vai dar uma pausa agora, Léo, rapidinho, para a gente tomar uma água. Enquanto Tranquilo. isso, eu vou preparar umas coisinhas aqui. O Riva está conversando comigo aqui. Eu acho que a gente vai sortear esse suporte de celular para os nossos telespectadores, né, Riva? Acho que a gente vai sortear para eles. Qual é o critério que eu vou usar aqui? Deixa eu ver. Pessoal, quem compartilhar a live, né? Compartilha a live na sua linha do tempo e marca 5 amigos para assistir a nossa live. Compartilha e marca 5 amigos para assistir a nossa live e a gente vai sortear esse lindo suporte para celular aqui, que é muito prático. Eu acho que vai dar um barulho de estalo agora aqui. Olha, para você levar para onde você quiser, para você levar no bolso, para qualquer lugar, você vai chegar no local, você vai querer assistir, você vai querer ver um vídeo interessante sobre a atualidade, você vai querer assistir o Coati Podcast, né, ver a entrevista do vereador Léo Moreira aqui no Coati Podcast, você vai colocar o seu celular aqui, ó, e vai assistir com a maior facilidade do mundo. É prático, é totalmente portátil e vai ajudar muito você. Eu vou sortear aqui em nome da Alves Variedades, tá? Não pedi permissão ainda, mas tá valendo. Tô sorteando em nome da Alves Variedades e a gente vai falar o ganhador no Coati Podcast da próxima sexta-feira. Tá? Quem compartilhar essa live aqui, marcar 5 amigos durante a reprodução da live, vai concorrer a esse lindo suporte para celular. Aqui, deixa eu beber uma aguinha aqui para a gente voltar com força total. O Coati Podcast, esse é o nosso segundo programa e ele surgiu com o objetivo de trazer para vocês os convidados especiais da cidade, relevantes na cidade, tá? A gente traz aqui, a gente trouxe no primeiro programa o Stélio Vasconcelos, que ele é poeta, escritor, foi ator por muito tempo, produtor da Paixão de Cristo em Capanema, um cara de extrema relevância, muito querido na cidade. E a gente está aqui hoje conversando com o nosso amigo Léo Moreira, que é vereador na cidade de Capanema, foi
conselheiro de saúde, É né? isso. Conselho de Saúde, você foi presidente, né, do Fui. Conselho de Saúde Municipal, é isso? Era Isso. municipal? Então é alguém que tem muita relevância, está trazendo aqui informações riquíssimas para a gente. E o objetivo do Quad Podcast é esse: ter uma conversa, né, um bate-papo aqui mais informal, de uma forma mais leve e falar a língua do povo, falar aquilo que o povo realmente entende. Né? E a gente tá seguindo nesse objetivo aí. Eu espero que dê muito certo, porque eu gostei, né? Eu tenho gostado dos convidados, a gente já conversou com várias pessoas e elas falaram, quero ir, marca que a gente vai lá, em breve a gente vai ter pessoas aqui muito especiais, assim como os convidados que já estão vindo aqui. Léo, vai ser papai, né, cara? Tá chegando aí o dia. Como é que tá a expectativa? Cara, tá melhor possível, né? Eu acredito que o sonho de todo homem é um dia constituir família, né? Ela veio de surpresa, né? Veio no momento também de muitas vitórias. E após a campanha, meu pai ficou internado, passou vários dias internado, Eu lembro. chegou a ser entubado. Foi uma situação muito difícil para mim, assim, eu acho que é a situação mais difícil que eu passei na minha vida. E ter essa vitória dele poder sair do hospital, sobreviver a todo esse processo, né? E eu considero uma vitória. Ter a notícia de ter a primeira filha, É uma é uma menina. menina, Luna. Ah, por isso que tu tá de rosa. Depois que a gente sabe que a menina, olha aqui, ó. Mano, a gente se apaixona. Tudo que a gente vê rosa, toda meninazinha que a gente vê pela rua, bebezinha no colo, a gente fica apaixonado. O Então mundo do cara. é minha primeira filha, também era o sonho do meu pai ter uma neta. Então, graças a Deus, assim, Que bacana. Deus tem me abençoado muito. Deus sempre me abençoou, mas eu acredito que esse último ano a minha vida sofreu uma transformação muito grande, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filha que está chegando, né? Eu tenho uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, uma família maravilhosa que estão sempre ao meu lado. Que E eu bacana, cara. acredito que para a gente ter sucesso, Marcelo, nos nossos projetos, na nossa vida, a gente precisa de uma família do nosso lado, pessoas que acreditem no teu potencial. E é por isso que eu faço questão sempre de frisar que se hoje eu estou aqui, foi por conta de muitas pessoas da minha família, pessoas que eu considero da minha família, né, que acreditaram nesse projeto, e eu sou apenas o instrumento, a pessoa que está à frente, né? Mas esse mandato ele é construído por muitas pessoas, é um mandato de muitas pessoas, e eu acho que é por isso que a gente consegue trabalhar e desenvolver um trabalho muito bacana. Muito bom. É tua primeira filha, Léo? A minha primeira filha. E a mente, assim, mudou, a expectativa Cara, grande. muda, né? Eu penso na responsabilidade, em tudo que tá para chegar, mas eu tô muito curioso. Eu quero que chegue para ver como Quer é ver o que é. rostinho Claro, eu dela, quero quer pegar ver, no quero que colo. venha. Muito preocupado também porque eu vou ter uma filha em meio a uma pandemia. É muito Não é difícil, um cara. momento, eu acredito que bom para ter um filho, né? Assim, se a gente for falar de modo Sim, sim. geral, até porque filho é uma bênção, a hora que vier é bem-vindo. Mas eu tenho preocupações quanto a isso. O resto é muita alegria, felicidade. Eu estou muito curioso, doido para que ela chegue, para que a gente possa vivenciar esse momento que eu acredito que é especial na vida de todo pai. Eu acho que tu já passou por isso, então tu entende melhor do que É. eu. É uma coisa única, cara, porque no meu caso eu queria muito um menino, né? Ficar com o meu filho e tal. Aí no dia que eu fui pra fazer a ultrassom, que o médico falou é uma menina, aí eu fiquei assim, é uma menina? É uma menina. Aí eu fiquei. Eu não fiquei triste, porque Uhum. aquilo que Ficou, Deus enviasse, a vontade ficou de Deus era frustrado melhor. naquele momento. Não foi nenhuma frustração, porque assim, eu queria um menino, uma menina. Mas, cara, a minha vida mudou depois daquele dia. Como eu te falei, eu passava e via uma menina no colo de alguém, dos pais, e eu ficava encantado. Meu Deus, quando for minha filhinha. Aí o mundo da gente fica rosa, cara. Tudo rosa, berço rosa, as roupinhas rosas. E desde que ela nasceu é o amor da minha vida, cara. Pô, É a legal. paixão da minha vida. Tudo que eu faço é pensando nela. A gente mede muito as nossas atitudes, pensando no futuro dos nossos Com filhos, né? certeza. A gente mede muito as consequências daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. Pensando nisso, porque a partir daquele momento, tu é o exemplo de alguém, cara, né? Tu é o responsável direto pelo sucesso ou pelo fracasso de alguém até certo ponto, até certa Com idade. Isso certeza.
é inexplicável. A sensação de quando começa a andar, de quando começa a falar, e quando abraça a gente, que a gente chega do trabalho cansado, abraça a gente no Tu tá estressado, o maior estresse do mundo. Aí a criança vem te dar um abraço, acabou tudo ali, o mundo parou. Eu sou um cara muito família, Marcelo. Eu gosto de receber os amigos, eu gosto de estar com pessoas, eu sou um cara muito família. Então, para mim, isso é natural, entendeu? É um processo natural. E um processo que está me deixando extremamente feliz, Que porque bacana. é a concretização de um sonho, de tu poder formar a tua família, é a tua continuidade, a tua linhagem, né? E isso me deixa muito feliz, né? De poder ter essa possibilidade de construir. E é como tu fala, hoje a minha mente muda porque a gente, tudo que a gente faz já é pensando em como vai ser, o que é que tu tem que fazer para que ela possa ter uma qualidade de vida, né? Todos os desafios que a gente pode, ela vai ter que enfrentar e que a gente já enfrentou. E a gente pensa nisso. A gente pensa, eu acho que 50 anos à frente a minha ainda nem nasceu. Verdade. Então, isso é muito legal. E pô, eu não tive essa, eu não tinha, nunca tive essa preferência. É, Graças a Deus, eu nunca tive. Eu sempre quis constituir família que tivesse com muita saúde. Eu nunca tive essa preferência. Meu pai sempre quis uma neta, né? eu acho que é E uma preferência que já dura minha até o sogra, momento que cai a ficha. minha Não sogra queria importa quem um vem, menino, então ela já disse que eu já tenho que tem que providenciar outro. providenciar outro. Aí, então, mas eu nunca tive. Eu sempre quis que viesse com saúde Que e o bom, que cara, Deus que bacana. providenciasse para mim foi muito bem. É como eu te disse, eu sempre vivi minha vida com foco nos meus objetivos, mas eu trilhava o caminho, me preparava para as oportunidades e deixava ela seguir. Então, da mesma forma foi o que aconteceu com a minha filha. Eu tenho uma pessoa muito especial na minha vida, que é minha esposa, e a gente foi trilhando o caminho. E hoje ela tá chegando aí, e isso é a concretização de um bom relacionamento, né, com ela, com toda a família. E isso é mágico. Não tem outra palavra para descrever. É um momento que a gente está vivenciando muito bom. E eu acredito que são bênçãos que a gente tem que aceitar e agora ter a responsabilidade, como tu falou, de dar todo o amor e o carinho e os cuidados, né? Os incessantes cuidados por todos os anos da vida enquanto eu estiver por aqui. Verdade, Deus vai abençoar, vai vir com muita saúde, linda, vai puxar pra mãe, né? Deus Vai ser quiser. bonita. É a torcida. Eu falo, não, tomara que puxe pra mãe. Se puxar pra mim, tá sem jeito já. Graças a Deus puxou. Deus quiser, porque a mãe é linda. É. Agora, Léo, e publicamente, politicamente, tu tens objetivos, além de ser vereador? Claro, Qual é o sonho? eu sempre quis, eu acho que eu me enxergo, Marcelo, muito como parlamentar, né? Então, assim, eu tenho um sonho de ser deputado, eu acho que são. Estadual ou federal? Ou os dois? Rapaz, eu acho que onde a gente puder mais ajudar o município, mas eu tenho vontade de galgar todos os degraus, Sim. entendeu? Eu acho que a gente não pode pular nenhum degrau. É importante a gente ter essa experiência, né? Eu passei por algumas situações na minha vida, meu pai sempre nos guiou através dos bons costumes do trabalho. Então eu quero galgar todos os degraus. Eu tenho o sonho de ser prefeito, eu tenho o sonho de ser deputado. E eu acho que todo político tem. E eu não pretendo parar. Mas também eu costumo ver os sinais, né? Então, se Deus realmente reservou isso para mim, Ele vai abrir as portas para que eu possa alcançar o objetivo. Se a gente vê que o objetivo não está dando, eu vou focar em outros projetos e continuar minha vida. Eu penso que a política ela deve ser feita assim. A gente também tem que dar. Se a gente vê que a gente não vai ter esse crescimento, a gente precisa dar oportunidade para que outras pessoas possam desenvolver o trabalho que tu acredita. Na campanha eu preguei muito a questão da renovação, mas as pessoas têm uma ideia errada da renovação. Eles acham que a renovação é a pessoa nova. E quando eu digo nova de idade. E Sim. não é. A renovação está ligada a novas ideias. Entendeu? Independente se o cara tem 90 anos ou 10 anos. Né? O dono da KFC nos Estados Unidos ficou milionário aos 85 anos. O que mostra que uma pessoa de 85 anos, de 90, de 60 tem todo o potencial de uma pessoa nova. Está ligada a novas ideias. Pessoas que não tiveram a oportunidade de passar pelaquela casa de leis, por uma prefeitura, né, por uma Assembleia Legislativa ou pelo Congresso. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu peço a Deus que Ele me mantenha com a mente criativa e uma mente sempre motivada para continuar a trabalhar e que Ele me proporcione as oportunidades para que a gente possa continuar galgando degraus, né? E só assim eu acredito que a gente vai conseguir. Tem que ter muito trabalho. O prefeito, o Chico, ele sempre me diz que a melhor resposta para tudo é o trabalho. Se tu aprender e colocar na tua cabeça que se tem uma pessoa te criticando, tu vai trabalhar. Se tu tá com algum problema e tu vai trabalhar, o trabalho vai responder tudo.
todas as críticas, entendeu? Às vezes a gente precisa trabalhar aqui para que esse trabalho apareça 6 meses depois, mas tu não pode parar no meio do caminho, tem que continuar trabalhando, né? E isso vai se transformar realmente naquele fruto que tu vai poder colher lá na frente. E eu acredito que é por aí, a gente precisa realmente trabalhar. Eu acredito também muito nas redes sociais, nas mídias digitais, nas novas formas de comunicação, para que a gente possa também passar para a população o trabalho que tu está fazendo. É por isso que eu foco muito nos meus trabalhos nas redes sociais, eu acho que tu acompanha, e eu Sim. sempre estou atualizando, todo dia, diariamente. Eu acredito muito nessa forma de podcast que vocês estão fazendo, inclusive eu cheguei a comentar com o Rio e contigo. Isso é muito legal porque tu passa para a população essas informações de uma forma descontraída, de uma forma que elas possam entender, como tu falou anteriormente. E isso é muito interessante, porque as pessoas estão perdendo o interesse pela política, né? Muita gente voltou, tá ativo, como tu falou, mas é a galera da nossa cidade. Tem muita gente que já deixou de acreditar. E a gente precisa fazer com que essas pessoas realmente acreditem que é realmente possível mudar, mas que essa mudança precisa ser coletiva. E a política só vai mudar quando o eleitor ele ficar cobrando com mais eficácia, cobrar realmente a qualidade do parlamentar, o trabalho do parlamentar. E hoje uma das ferramentas para que o parlamentar possa prestar conta de seus trabalhos é a internet. Por isso eu vou fazer prestação de conta a cada 6 meses. Eu quero fazer um trabalho realmente transparente, né? E com muita informação para que a gente consiga levar isso a todo mundo, né? Todo mundo que do município de Capanema e até dos outros municípios. A gente tem diálogo com vários vereadores e a gente consegue pegar esse trabalho, pegar o que foi implantado em outro município que deu certo e tentar implantar aqui. Eu acho que o coletivo, né, esse diálogo com todo mundo é muito importante para a gente ter um crescimento no nosso trabalho. Léo, agora uma pergunta política, não tendenciosa, mas Pode política. fazer. Esquerda ou direita? Não acredito nem esquerda nem direita. É, apesar de eu ter vamos dizer assim, um apreço. As pessoas têm uma noção errada até de esquerda e É, direita. com Eles certeza. confundem esquerda com comunismo, entendeu? Eles confundem centro com direita, entendeu? A gente nem tinha partido de direita antes do PSL. E na verdade, hoje em dia, PSDB não é direita, com certeza não. entendeu? Então, mas as pessoas têm essa noção, entendeu? E infelizmente eu não acredito, nunca acreditei em direita e esquerda. Eu acredito que existem bons políticos e maus políticos. E tu sabes o que tem acontecido Hum, hoje? Se tu fala pra alguém, a maioria das pessoas, principalmente nas redes sociais, eu acho que tu já vê que eu uhum, também falo algumas coisas sobre política. Se tu fala pra alguém que tu não é nem esquerda nem direita, nem Lula e nem Bolsonaro, as uhum, pessoas te criticam e te chamam de isentão. uhum. Porque pra elas não pode haver um equilíbrio de ideias. Ou tu tem que ser do Flamengo ou do Corinthians, É ou do lado A ou do lado B. Qual é o ponto que tu te mostra não isentão, como as pessoas costumam dizer? É nas tuas opiniões. Eu não acredito nem em direita nem em esquerda, mas eu tenho minhas, Mas tu tem como opinar em cada mas caso, e tem eu tuas tenho como convicções. me opinar nas causas do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Eu não acredito nem em direita nem em esquerda, porque eu não acredito em espectro político. Eu acho isso um tanto quanto ultrapassado, já foi-se o tempo, né? E hoje no Brasil não existe esquerda e direita, existe o lulopetismo e o bolsonarismo, tanto que ninguém nem fala mais em direita e esquerda, fala em lulopetismo ou bolsonarismo, o que eu também acho errado. Tu vê que eles ligaram os espectros às pessoas, Sim, sim, e então tá muito bagunçado, cara. por isso eu não acredito. Eu acredito que a gente tem que tirar as coisas boas que a direita fez pelo Brasil e as coisas boas que a esquerda fez pelo Brasil. Porque todos os dois fizeram coisas boas, como também fizeram muitas, desculpa a expressão, cagadas. Entendeu? E isso acabou atrapalhando nosso país por briga de poderes, né? Por vaidade. E por isso eu não acredito, né? Eu acredito que a gente tem que pegar as coisas boas, né? Eu acho que E, tem que haver muito esse diálogo, diminuir esse linchamento virtual, porque a partir do momento que tu se declara, por exemplo, esquerda ou direita, parece que tu não pode criticar os posicionamentos, né? eu não O tenho cara que votou no dificuldade. Bolsonaro não pode criticar ele porque tem gente que trata o cara como um deus É, já, né? Eu falo, cara, eu ele é tenho, funcionário público, essa é a tua visão que é interessante. O cara é entendeu? funcionário público, ele deve satisfações daquilo que ele Justa, faz, daquilo que ele fala, justamente, principalmente porque ele tem o maior cargo executivo no Brasil, que é o de justamente. presidente da República. O cara deve satisfações, sim. O jeito que tu te porta, o que tu fala, tudo isso, ele vai transgredir em todo o mundo. Ele é o presidente. Então, isso acaba por afetar todo o Brasil. A gente precisa realmente olhar, cobrar, saber que ele é funcionário.
E eu acho que é assim, se o cara não fez um bom trabalho, a gente tira. Eu acho que é por aí que a gente tem que fazer o trabalho. E eu acho que é só assim que a gente vai conseguir mudar a política. E o povo Entendeu? tem que aprender a dialogar, né, cara? Tem que Olha, aprender a ouvir. eu ouço muito o cara dizer assim, eu vou votar nesse cara aqui para não estragar meu voto. Aí o cara diz, mas tu votou num cara que não tem qualificação. Na candidatura à presidencial passada, a gente tinha advogado com 1 bilhão de coisas, a gente tinha administrador, a gente tinha gente, Tinha médico, professor, tinha médico, a professor. gente tinha gente de todas as qualificações possíveis. Aí depois o cara chega comigo e diz, não, eu votei nele porque eu acho que tinha que ser ele. Era o menos pior, né? Aí O quando pessoal fala passa, muito aí isso, quando né? passa, tá assim, com 2 anos, a galera começa a fazer besteira, aí o cara diz, a gente tem que votar em gente qualificada, não sei o quê. Aí chega a eleição, não vota. Tu entendeu? Então eu acho isso errado. Eu O acho que que tu que acha dessa polarização toda que tem? Porque as pessoas só veem dois possíveis candidatos em 2022, Lula e Bolsonaro. O que que tu acha dessa polarização no eu país? acho que tá muito cedo, entendeu? Pra gente ver esse posicionamento. Com certeza o Bolsonaro ele é candidato, isso é indiscutível, né? E provavelmente a esquerda lança um candidato e talvez o centro lance um candidato. Hoje quem mais cresceu com essa polarização foi o centro. Né? Que é o cara em cima do muro, como tu diz. Foi quem mais cresceu com essa polarização. Então, a gente tem 3 possíveis candidatos. Um candidato lançado pelo centro, né? Que pode ser o ACM Neto, pode ser o Mandetta. Tem várias pessoas aí Tem nessa João briga. Dória aí que tá. Tem o João Dória. Então, tem várias pessoas ali na centro querendo ser o candidato. Tem o Lula e tem o Bolsonaro, né? Mas eu acho ainda muito cedo Para definir para gente tudo, ver se né? tem muita água para rolar por debaixo da ponte, para a gente ver como é que vai ser essa polarização aí. O Lula agora ele conseguiu direitos políticos, provavelmente também seja candidato, né? E eu acredito, cara, muito nas oportunidades, foi como eu te falei, né? E é o meu voto, pelo menos em primeiro turno, né? Eu quero votar em uma pessoa que ainda não teve oportunidade, uma pessoa que possa fazer algo E diferente, que se mostra preparada, né? com Para certeza. depois não dizer, porque não tinha ninguém preparado. Tinha, Qual é o cara, problema hoje tinha. entre Lula e Bolsonaro? Virou uma guerra. E, como eu te Parece uma coisa falei, de time, eu sou né? um cara do diálogo. Apesar de ter minha tendência entre os dois, gostar mais de um do que do outro, mas virou uma guerra. Então, o cara que é Bolsonaro não gosta do Lula. E o cara que é Lula não gosta do cara que é Bolsonaro. E eu não acho que é por aí. Então, eu prefiro votar em um cara que ainda não foi, que pode acabar com essa guerra, mudar, né? Com que isso passe e a gente conseguir unir o nosso país de novo, né? Com que isso acabe. Eu acho isso uma polarização muito grande, eu acho isso um erro, né? E não é por aí que eu acredito que a política deva coexistir. Bacana. Léo, é, vai até quando teu mandato? Teu primeiro mandato? 2020 São e... 4 anos, né? Começou 2021, vai até final 2021, de 2024, né? isso. O que que tu gostaria de ouvir de alguém assim no final do teu primeiro mandato, né? Tá terminando o mandato, o que que tu, o Léo, o que que tu gostaria que alguém dissesse? Cara, primeiro, eu gostaria de conseguir cumprir as coisas às quais eu me comprometi. Eu tenho algumas bandeiras de campanha. Eu queria que as classes que eu me comprometi a trabalhar se sentissem honradas, né? Que as pessoas que trabalharam comigo todos esses anos e também as que se aproximaram de mim um pouco mais recente se sentissem honradas também, mas que a população, né, se sentisse, como é que eu vou dizer, satisfeita com o trabalho, que eu conseguisse realmente fazer o que eu me propus e quem vai dizer, eu acho, Marcelo, essa questão de tu sentir se tu foi bem ou mal, são as eleições, independente do cargo que Sim. tu venha concorrer, né? Eu acredito que quando tu passa por uma reeleição e tu é reconduzido, isso significa que tu conseguiu efetuar um bom trabalho, né? E o que eu gostaria de ouvir era que eu fiz um bom trabalho, né? Que eu fiz um bom trabalho por pessoas que têm essa noção. A gente sabe que tem pessoas que tu consegue, tu tem aquela maior admiração, que tu sabe que ela realmente tem uma opinião crítica, né? Por exemplo, vocês vão entrevistar N pessoas aqui até o final do meu mandato, né? N pessoas, vai passar por aqui muitos políticos, vai passar por aqui pessoas como que contribuíram na cultura, como o Stélio, Artistas, artistas, empresários, né? empresários.
E o que eu quero é que, por exemplo, no final de 4 anos eu volte aqui e tu tenha ouvido falar de mim em alguns programas, que eu fiz um bom trabalho, que eu desenvolvi um trabalho legal, que eu contribuo para o município de Capanema, assim como meu pai contribuiu, entendeu? Que o nome do nosso trabalho, do nosso mandato seja levado e que a gente possa construir e galgar esses degraus. Eu acho que esse é o reconhecimento do trabalho. Quando tu consegue evoluir, quando tu consegue galgar novos degraus, é porque o trabalho está dando certo, né? E vocês vão ter esse termômetro aqui das coisas que dão certo no município, das coisas que dão errado. Porque vocês vão ouvir muitas pessoas aqui, né? E pessoas capacitadas, pessoas que contribuem para com o nosso município e que têm uma visão muito além, né, do que o nosso município ainda precisa realizar. Qual que tu acha que é o teu maior desafio como vereador? Eu acredito que hoje o meu maior desafio como vereador é a questão da pandemia, né? Ela impossibilita a gente de estar com o povo. Eu sou um cara que eu gosto de estar ouvindo a população. Quando tu fala em descrédito com o setor público, assim, com a Casa de Leis, com a Câmara ou com qualquer outro político, ele acaba que a população ela não vai até a Câmara assistir as sessões. Então ele não sabe se tu está trabalhando ou não. Por isso eu utilizo muito as mídias digitais Sim, para sim. mostrar que a gente está trabalhando, que tu tá ligado realmente às causas sociais e que tu tá fazendo o papel do vereador. Só que eu gosto de ir além, entendeu? Porque o papel do vereador é legislar, criar, propor leis e fiscalizar o executivo. Mas eu gosto de ir além, eu gosto de visitar as comunidades, eu gosto de ver o que está faltando para poder também auxiliar o prefeito. Olha, prefeito, está faltando tal coisa em tal comunidade, entendeu? Oficializar, pedir. Eu gosto de ouvir a comunidade para ver o que realmente a gente pode resolver lá a curto, médio e longo prazo, entendeu? Para a gente poder também sanar aqueles pequenos problemas que pode parecer que não faz diferença na vida de toda a população, mas faz naquela comunidade. Sim, com Então eu sou um certeza. cara que gosta de estar no campo, e isso, a pandemia ela acaba impossibilitando a gente de fazer isso. E esse mandato também, por ser novo, né, por ser o mais novo hoje na Câmara, por ser o vereador mais votado, Quantos anos lá? tem um 29, 29, jovem com demais. cara de bebê, mas 29. Então isso acaba dando muita empolgação para a gente trabalhar e a gente se vê às vezes engessado. Mesmo assim eu faço tudo que eu posso fazer. Eu continuo indo aqui e acolá, tomando todos os cuidados, mas tentando ao máximo me mexer e estando à disposição. Eu faço questão de me colocar sempre à disposição. Para onde precisar do mandato, para onde precisar do nosso trabalho, para mim estar lá presente. Para mostrar que realmente a gente é um funcionário e que a gente precisa estar onde a população necessita, não somente na Câmara Municipal de Capanema. Que bacana, Léo. Essa visão política eu acho muito interessante, porque antes as pessoas mal debatiam política, né? A política ela era um campo muito dos intelectuais, dos ricos, e hoje a gente tem uma área muito mais ampla para um Com debate certeza. político. Eu acho interessante que tu tenhas essa mentalidade, que é uma mentalidade de uma maioria na Câmara Municipal de Capanema hoje. Eu conheço muitos vereadores que realmente estão engajados no bem público, né? Eles não querem benefício para si próprios. E, cara, eu acho muito bacana isso. Claro, Eu acho muito interessante que haja uma visão política do diálogo e do benefício do coletivo, com né? certeza. E o povo de Capanema precisa, merece, mais do que precisar, o povo merece isso, porque é um povo trabalhador, é um povo que conquista com muita facilidade. Capanema não é cidade polo só porque tem um comércio forte, mas por causa da população que está nesse Com comércio, certeza. movimentando, fazendo seu trabalho, dos pais de família que acordam cedo para levar o pão de cada dia para sua casa. E eu acho que o político tem que ter essa visão de que, poxa, eu posso melhorar a vida desse cara e eu vou melhorar a vida desse cara. Eu vou trabalhar para que esse cara tenha condições, para que o filho dele possa estudar, para que quando ele precise de um médico, ele tenha um médico, né? A visão política correta é essa, trabalhar em prol de um bem público. E como tu acha que está a relação da Câmara com o prefeito hoje? A relação é muito boa, graças a Deus. O prefeito Chico Neto, hoje, os 15 vereadores, eles são do lado do prefeito Chico Neto, né? Os 15 vereadores são da base do prefeito Chico Neto. Então, isso já demonstra que a relação entre a Câmara e a Prefeitura, ela é extrema harmonia. O Chico, ele é um político nato, ele é um cara, assim, que Marcelo, eu acompanho muitos políticos na minha vida toda. Mas o Chico, assim, ele tem um diferencial, né? Onde ele chega, ele consegue estabelecer o diálogo, ele tem trânsito político no Estado, né? O que
deixa para ele de uma forma mais fácil para que ele possa trabalhar, conseguir recursos para o nosso município. Porque, Marcelo, os recursos da prefeitura, recursos próprios, eles são sempre quase que iguais às despesas. Então, se o prefeito ele não for um cara articulado para conseguir trazer esses recursos do governo do estado, não tiver trânsito, ele não vai conseguir fazer uma boa gestão. Tanto prova que a gente tem N obras aqui do governo do estado. É asfalto por todo o Pará, é o terminalzinho, que teve uma contrapartida de 1 milhão também da prefeitura, mas teve a outra parte que era do governo do estado. A gente tem muitas obras aí. Tem a Praça de Nazaré que está para sair, né? Tem ali o Cristo que vai ficar na entrada da cidade, que era ali, era tudo apagado, muito feio, e agora vai sair ali um Cristo como o de Castanhal, que foi uma emenda do deputado federal Hélio Leite. Então, a gente tem muita coisa aí para Vai sair. movimentar muito a cidade, aquela obra, né, cara? Demais, pô. Era uma das A coisas ali entrada da que me cidade incomodava precisava disso há muito, um tempo. né? Me incomodava muito chegar ali em Capanema. Às vezes eu já vi acidente ali do ônibus atravessar aquele meio fio quando tu chega. Isso é muito complicado. Isso aí vai mudar, vai dar uma nova cara para o nosso município. Isso atrai empresas. Essas empresas elas não estão aqui à toa. Elas estão porque o município está adimplente. Elas estão porque o município dá incentivo fiscal. Hoje a gente votou um projeto muito importante, cara, que eu considero muito importante quando a gente fala de juventude, a gente fala de esporte. Hoje a gente tem que buscar formas de trazer patrocínios para os esportes, ou para todo e qualquer tipo de arte cultural, essas coisas que envolvem realmente a nossa população. E hoje a gente votou um projeto que dá incentivo fiscal às empresas que querem patrocinar modalidades de esporte. Por exemplo, o cara vai receber, ele quer patrocinar uma equipe, ele recebe esse desconto no IPTU. O cara quer patrocinar uma equipe de judô, ele pode receber esse desconto na arrecadação do imposto de renda. Então ele não vai perder o dinheiro, ele já ia realmente mandar esse dinheiro para a União e agora ele pode reverter, né, os empresários aqui do nosso município podem reverter uma parcela desse dinheiro e investir no nosso município, né, através de patrocínio aos nossos atletas. A gente tem atleta aqui que já foi campeão nacional, campeão em outros países aí na modalidade de Muay Thai. A gente tem atleta de tudo quanto é modalidade e a gente precisa fazer com que o nosso município alavanque. Quem sabe Capanema jogar aí o Campeonato Paraense, né? Eu acho interessante, porque por muito tempo o esporte de Capanema foi esquecido, né? A gente tem uma seleção, eu acho que o Estélio falou aqui sobre a seleção de Capanema, que era uma seleção respeitada, Com né? Que certeza. tinha sua história. Eu acho muito interessante haver esse incentivo para trazer de novo o povo a assistir os jogos de futebol da seleção, a incentivar o esporte na cidade. O É aí que eu te esporte falo, tira muita gente das ruas, com das certeza. drogas, da pobreza. É aí que eu te falo, Marcelo, da questão da qualidade do parlamentar, entendeu? Tanto do legislativo quanto do executivo. Quando tu busca outras formas para que tu possa movimentar o esporte, fomentar o esporte dentro do nosso município. E esse projeto, né, que inclusive foi um projeto do nosso prefeito, mandado para a Câmara, que já foi aprovado pelos vereadores, ele vai gerar agora patrocínio direto de fomento ao esporte pelas empresas. E a gente tem muita empresa grande aqui. A gente tem o Líder, tem o Matheus, tem o Carlito, tem o São Geraldo, né? A gente tem muita empresa grande dentro do nosso município e que ela pode contribuir diretamente com o fomento do nosso esporte, né? E o crescimento. Isso me deixa muito feliz, porque são projetos que não dependem exclusivamente hoje da prefeitura municipal, né? O prefeito cria essa possibilidade e agora o empresário vai poder fazer esse incentivo, né? E contribuir ainda mais com o nosso município, porque o empresário ele já vende no nosso município, ele já recebeu todos os incentivos fiscais, nada mais justo do que agora ele possa retribuir através do fomento ao esporte para a nossa cidade. E a gente tem tudo para nossa cidade dar certo, né? A cidade está Com ficando mais certeza. bonita, Com está certeza. gerando muitos empregos, está ficando uma cidade muito melhor para se morar, a segurança pública está melhorando muito e uma cidade com o incentivo aos esportes, com certeza tem muito ainda para Claro, melhorar, né? É uma cidade com potencial de crescimento muito grande e eu fico muito feliz que atualmente esse potencial esteja sendo explorado, com né? certeza. A gente precisa de gestor, tanto o gestor quanto os parlamentares que tenham essa visão para apoiar o gestor naquilo que é benéfico para a cidade, né? Que tenha essa visão, a cidade realmente precisa crescer. Além de ser bonita, a cidade deve oferecer uma boa condição de moradia para quem está nela.
A gente precisa, Marcelo, buscar possibilidades. Eu acho que a gente tem que buscar inovações, né? E aqui eu deixo meus parabéns para o secretário de Indústria e Comércio, Marcelo Pierre, que Em foi... breve a gente vai É, o Mar... conversar com ele aqui, viu? Pronto, o Marcelo é um cara que ele foi a outros estados atrás de empresas para se instalarem no nosso município, né? O Matheus está aí a prova disso. Foi ele lá, indo atrás, mostrando o potencial comercial do nosso município, como ele está indo atrás hoje de outras empresas e mostrando ainda o potencial comercial do nosso município, né? A gente tem, por exemplo, aqui embaixo da gente, o Aquífero Pirabas. Ele já foi atrás de algumas cervejarias para que pudesse implantar dentro do nosso município e gerar ainda mais empregos, né? Isso mostra o compromisso do Marcelo para com a gestão, para com o desenvolvimento do nosso município e mostra que o nosso município tem muito potencial e que a gente precisa ir atrás, né, desses incentivos, dessas formas de trabalho para colaborar com a prefeitura, né? Eu acho que o vereador, por exemplo, ele tem que ir na Assembleia Legislativa, fechar parceria com deputados para que possa trazer emendas parlamentares para o município, para ajudar o prefeito, e com seu deputado federal, né, através de emendas também para contribuir com o nosso município. Eu acho que esse conjunto, quando eu falo de união, eu falo por aí. Eu acho que a gente tem que sair, tem que se movimentar, tem que se mexer. A gente tem subsídio para isso, né? Para que a gente possa se movimentar e conseguir trazer esses recursos para dentro do nosso município. E eu sou enjoado. Eu vou mesmo. Vai Mas, cobrar mesmo, vai rapaz, eu dar. vou pular. Chego lá e aí, deputado, como é que tá? Bora dar uma ajudinha no município ali. E aí o cara mostra o que ele quer fazer. Claro, eu vou preparado, eu levo o projeto, eu levo as coisas que eu acredito que devem ser implantadas dentro do município. E eu tento convencer o cara a trazer a emenda para É dentro do nosso interessante que haja município. essa união, né? Essa busca de Com ajuda, de certeza, recursos através dos deputados, com dos certeza, demais políticos, porque trabalhando em conjunto tudo sai muito com melhor, certeza. né, Léo? É bom quando tem a permissão, às vezes, para fazer isso, porque, por incrível que pareça, se tu pegar os prefeitos da região aqui, tem prefeito que ele diz, ah, eu não vou pegar a emenda daquele deputado, só recebo desse, porque ele é o meu deputado. Pois é, para que fazer isso? Cara, Prejudica a é cidade, justo, é aquilo que prejudica. eu te falo, é os entraves da política ainda que ficou no passado, mas que algumas pessoas ainda resistem. Mas o Chico, ele não faz isso. Se tu pegar aí as coisas, é de tudo quanto é deputado. E ele faz questão de frisar, eu tô aqui para receber emenda, né? Eu tenho, claro, ele tem o deputado dele, ele tem as pessoas que ele vai apoiar, mas ele faz questão de receber e faz questão de convidar a pessoa para a inauguração, para falar que foi uma parceria construída através daquele deputado, porque vários deputados tiveram votos no nosso município, eles precisam colaborar com o nosso município, mostrar que trabalho dentro do nosso município é um voto que eles tiveram. E Com eu fico certeza. muito feliz porque o Chico ele dá essa liberdade para que todo mundo possa trabalhar em conjunto, né? E uma das coisas que me motivou a trabalhar é isso. O Chico é um dos caras que me motiva, porque ele trabalha em conjunto, né? Ele mostra os caminhos, né? É um dos caras que me inspira. Eu não procuro me inspirar em gente muito longe, não. Eu gosto de pegar aqui perto, que tu tem mais um acesso, tu consegue extrair tudo de bom e colocar em prática. Eu ia até te fazer uma pergunta nesse âmbito agora, mas tu já falou que não se inspira, mas eu ainda vou te perguntar. Hum. Eu já vi que tu tens uma admiração enorme, claro, pelo teu pai, pelo exemplo de político que ele foi, pelo Claro. prefeito da cidade de Capanema, mas no âmbito nacional, tem algum político em quem tu se inspire e por quê? Um deputado, um presidente, Ca- ex-presidente, senador? Cara, hoje tá muito complicado por conta da polarização, Sim, sabe? sim. Assim, os caras são muito ou é aquilo ou não é. É, se Como eu tu te falar falo. o nome de um, Isso. pode. Não, eu falo, mas assim, eu não acredito muito nisso. Mas um cara que eu acho que é muito competente, hoje é um dos caras mais atuantes da Câmara Federal, né? E um cara que eu procuro acompanhar o trabalho dele e tudo. Eu acredito que, apesar de ele também ser esse cara muito radical nas Aham, posições dele, mas assim, é um cara que eu acho que hoje, atualmente, não falando dos antigos, claro que tem outras sim, pessoas que me sim. inspiraram, que já passaram aí pro Brasil afora, mas hoje atuando em atividade, eu acredito que o deputado federal Eduardo Costa é um cara que trabalha muito, o Hélio trabalha muito, mas eu acho que um cara que é mais da minha idade e que eu consigo linkar e aprender algumas coisas é o Marcel Van Hatten. Marcelo Van Hatten, já vi algumas coisas dele. O cara Ele é um realmente é cara preparado. realmente preparado, um cara que realmente trabalha muito para as causas de uma forma nacional, assim, né? Se tu falar um político mais próximo de mim, tem vários, tem o Eduardo Costa, tem o Chico, né? Tem meu pai, né? Sim. Tem muitas pessoas aí que passaram, tem o ex-prefeito Alexandre Buchacra, que foi um cara que sempre
porra, sempre assim me incentivou, né? O Dr. Jorge. Eu tive, Marcelo, a grata satisfação de poder estar no convívio dessas pessoas. Então, se hoje Aprendeu muito, eu né? devo muito a esses caras, porque pelo papai ser um cara muito direito, muito honesto, eu sempre tive a possibilidade de conviver com todas essas pessoas, em reuniões, em tudo. Eu era o único menino que eu lembro que estava envolvido com isso desde criança. E nunca foi me pediram para me retirar. Eu sempre também me pus no meu lugar. Então eu pude aprender muito com todos eles. Então eu sou grato a todos eles. Né? São pessoas assim que colaboraram muito com o meu caráter, com o meu perfil. E eu acho que uma das qualidades que o ser humano precisa ter é a gratidão. E eu sou muito grato a todas as pessoas que passaram pela minha vida e que me trouxeram até aqui, agora, esse momento, para essa entrevista contigo. Que bacana. A entrevista, Léo, tá muito boa. Se a gente fosse levava essa entrevista aqui a noite toda, mas a gente vai precisar encerrar, porque daqui a pouquinho tá chegando o lanche da Burger Music aqui pra Olha gente. Já aí, falaram comigo aqui, Marcelo, já tô mandando, já tá chegando. E meu amigo é Renan algo que tira até a concentração. O Renan é muito gente boa, cara. Renan é Renan chefe, Renan é chefe. tá mandando aqui pra gente. E daqui a pouquinho tá chegando. Léo, enquanto isso, eu quero aproveitar para te agradecer, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, por sempre ser esse cara solícito e Claro. disposto a ceder o seu tempo, né, para estar aqui com a gente, para esclarecer as dúvidas da população e a nossa também, que a gente faz essa ponte aqui para que o povo esteja sempre bem informado. Obrigadão, cara. Obrigado mesmo. Nada, Marcelo. Eu acho que eu sempre, como eu te disse, eu sou um cara do coletivo e eu sou funcionário. Tu também é um cidadão pagador de impostos, eu sou teu funcionário. Independente de eu estar num programa ou não, eu sempre vou estar à disposição para esclarecer essas dúvidas. Eu não sou um cara de me esconder das perguntas. Hoje, até o final do mandato, que me for perguntado, eu vou dar minha posição. Eu acho que é por aí que a política deve ser construída. Eu agradeço a oportunidade de poder estar conversando com todo mundo, podendo expor um pouco da minha vida, do meu trabalho e do que a gente pretende fazer aí nos próximos anos. Eu acho que esse trabalho que vocês vêm fazendo, que vocês vêm construindo, do Coati Podcast é uma coisa muito bacana e inovadora no nosso município. Né? A gente precisa também de mais pessoas que consigam trilhar esse caminho, porque assim a gente vai conseguir levar mais informação para a população, para a galera nova, né? E até incentivar outras pessoas jovens igual a gente a entrar na política e poder também contribuir para com o nosso município. Eu sei do potencial do nosso município e acredito que tem muita gente aí que, se eleito fosse, faria um excelente trabalho. Eu só tenho a agradecer, meu irmão. Obrigadão, mano. E lembrando aqui que você que tem vontade de ter o seu próprio podcast, a agência nova está com toda a estrutura preparada para também produzir o seu podcast, tá? O Léo como vereador, se algum outro político quiser, um empresário, conversa com a gente, manda mensagem pro nosso amigo Riva Daiva. Eu vou dar aqui o número, Riva, vai chover de gente te mandando mensagem aqui, ó. O número é 99210 2501. 9210 2501. Produza com a gente. Eu já me considero de casa aqui na Agência Nova. Produza com a Sócio. gente, seu comercial. A gente gerencia suas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai gostar do trabalho. É um trabalho de qualidade, com equipamento de ponta. E com certeza vai vender mais, vai dar um resultado muito melhor. Léo, brigadão. Boa noite, obrigado pessoal de casa e na próxima sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente com o Coati Podcast. Tamo junto.